todos vocês que nos escutam ou nos assistem. Eu sou Margarida Dias e este é o podcast Prof. Histórias, uma produção do Grupo de Pesquisa Espaços, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História, Campus Natal, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de História a partir das práticas e reflexões docentes dos egressos do mestrado profissional em ensino de História. Em nosso 10º episódio, teremos a participação da professora Vanessa Espinosa como entrevistadora da nossa bancada. O objetivo dos nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, se sinta estimulado e estimulada a vir conosco nesse compartilhamento de ciência, saber e esperança. Em um país de dimensão continental, o Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Desse número, cerca de 109,4 milhões são mulheres, ou seja, 52,2%, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, PNS, divulgada também pelo IBGE. Este país, com maioria composta por mulheres, não consegue disfarçar seus marcadores de gênero, dominando o patriarcado, o racismo, como pilares do sistema capital. A dita democracia está reverberando esta lógica em diversos de seus pilares institucionais. Na retirada da presidenta com o golpe de 2016, com a reiterada violência política de gênero, como são constantemente reveladas nos ataques à deputada potiguar Natália Bonavides ou à deputada paulista Isa Pena e à jornalista e política no Rio Grande do Sul, Manuela Dávila. O que dizer do Supremo Tribunal Federal, que em 132 anos segue com a marca de apenas 3 mulheres brancas e 3 homens negros ocupando suas cadeiras no judiciário brasileiro. Ainda há outras possibilidades importantes e talvez com maior significado para o nosso tema de hoje. Uma é a renda média por ocupação. Quando relacionamos ao gênero, temos dados que reafirmam os homens no topo. Entre as mulheres brancas, ainda tem uma situação menos pior do que as mulheres negras. Estas últimas recebem nem 60% do que um homem branco tem de remuneração pelo mesmo trabalho. Foi preciso, no início do ano, agora em maio de 2023, haver um projeto de lei para que haja igualdade salarial entre homens e mulheres. A outra possibilidade é pensarmos em todas as violências dedicadas às mulheres no cotidiano doméstico, em relação ao patrimônio, aos seus corpos e mentes, inclusive fazendo com a Lei Maria da Penha, que ela fosse introduzida nos currículos escolares de 7 estados brasileiros, como o caso do Rio Grande do Norte. Todos esses dados não são apenas demonstrativos tácitos de um campo de lutas essencial para todas e todos enfrentarem. São histórias pessoais, com uma trama imensa e de profundidade que não podemos passar batidas. O ensino de história é um campo que oportuniza debates sobre direitos humanos, cidadania e, para tanto, os debates sobre gênero, as discussões sobre o tema e seus conceitos devem estar na ordem do dia para reflexões no ambiente escolar e sempre como uma questão interdisciplinar. Afinal, em 2018, conforme assinalou o DataSUS, o Brasil registra, em média, 21 mil meninas que tiveram bebês no Brasil. E elas estão ou estariam nas escolas em idade escolar. Ainda, se estes outros temas aqui relatados não estavam em seu radar, hoje eu te convido para pensar como
estas docentes, historiadoras, refletiram seus espaços escolares para sensibilizar e provocar a criticidade. Eu sou Vanessa Espinosa e hoje nós teremos uma conversa com duas docentes da rede básica estadual e pública do Ceará. Uma delas é Márlia Façanha, com a dissertação E se te contassem outra história? Gênero e feminismo no ensino de história, defendida no ano de 2019. Como convidada também na nossa bancada, nós temos Elaine Lima, com a dissertação Será que ela fez por merecer? O ensino de história das mulheres no combate à violência de gênero. Uma dissertação defendida no ano de 2020. Primeiro, muito obrigada pela presença de ambas. Se vocês querem saber mais sobre elas, vocês já podem ir na descrição desse episódio, que vocês vão poder ter mais detalhes sobre isso. Vou, então, aqui passar para as boas-vindas e também fazer algumas perguntas, né? Elas já estão aqui conosco. Sejam bem-vindas, Márlia e Elaine. É um prazer e uma alegria ter vocês por aqui. A princípio, então, eu quero fazer uma pergunta e aí vocês já aproveitam para fazer a saudação. É um tema muito instigante, gênero e conceitos, tá? Para o ensino de história. E a gente começa querendo entender de vocês, colegas, qual foi essa produção didática que vocês pensaram para começar essa nossa conversa, apresentando que ideia vocês tiveram sobre esse tema e produziram, obviamente, aí em cima das suas dissertações. Aproveito, então, para perguntar também há quanto tempo vocês estão nesse chão da escola e que escola, que perfil de escola foi esse que vocês produziram esse material. Vamos começar, então, pela Márlia e depois nós ouvimos a Elaine. Pronto. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quero dizer primeiro, Vanessa, que adorei a tua fala, né, inicial. Fui aluna da professora Margarida, né? Sou da turma de 2016. Não fui aluna da Vanessa, é uma pena, mas conheço. E a Elaine, como a gente estava falando aqui antes, né? Minha amiga de longa data, fomos da mesma turma da graduação e estamos juntas aí nesse caminho, né? E na educação daqui do Ceará. A minha proposta, né? A proposta didática da minha dissertação, do meu trabalho, foi um projeto de intervenção, né, que depois ele foi se tornando um núcleo de gênero, que depois teve o nome de Núcleo de Gênero da Escola Edmilson Pinheiro, da escola aqui que eu trabalhei, né, na época, de educação básica, né. Eu sou professora há 10 anos. Nesse caminho, né, eu trabalhei em escola regular, trabalhei em escola integral, inclusive eu peguei todo o processo de integralização, né, dessa escola que eu trabalhei, onde foi implementado esse projeto, né, que é o Núcleo de Gênero de Edmilson Pinheiro. E esse núcleo, depois eu vou explicar direitinho, né, quais foram os objetivos e tal, mas nesse processo de integralização, que demora um pouco, né, primeiro só os primeiros anos, depois primeiro e segundo, aí depois primeiro, segundo, terceiro, é todo um processo. Nesse momento, a gente vai percebendo que vão acontecendo mais e mais demandas de gênero, inclusive. Então, questões de vestiários, questões de mais espaços e horários para esportes, e aí vai surgindo muita coisa. E aí foi mais ou menos nesse contexto, né, que esse núcleo que surgiu, né, que é o projeto de intervenção na escola Edmilson Pinheiro, o núcleo de gênero do Edmilson Pinheiro. Boa tarde a todos e a todas, né? Me chamo Elaine Lima. Também
Adorei a fala da Vanessa, né? Foi muito pertinente, porque reflete muito sobre as nossas percepções, né, dessa violência estrutural contra as mulheres, que a gente sabe que afeta diretamente as nossas escolas, né? E aí, falando um pouco da pergunta, né? Vou responder primeiro em relação à minha experiência docente, né? Eu estou há 13 anos em sala de aula, desses 13 anos, 9 na rede estadual do estado do Ceará. Né? E aí, nesse tempo, eu também estive em escolas de tempo regular, né? Escolas de tempo integral. Aqui no estado do Ceará, o processo de integralização da escola foi, né, paulatinamente, não foi de uma hora para outra, né? Como a Marli falou, eu também estive na escola que eu estava estudando, inclusive, né, que foi meu objeto. Ela teve esse período, né, de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a cada ano uma série, né, ia se tornando integral. Então, a gente teve esse processo aí de 3 anos, né? E nos últimos anos, a gente escolheu, eu e a Marli, né, inclusive, que a gente até compartilhou um outro ambiente de trabalho, a gente foi diversificando esses espaços de trabalho, né? Porque nos últimos 2 anos a gente esteve na Secretaria de Educação, na Coordenadoria da Diversidade e Inclusão, na Célula de Educação Especial, e atualmente estou como coordenadora pedagógica, né? E em todos os espaços que a gente frequenta, a gente percebe que esses problemas de gênero, eles estão lá, né? E nós temos maneiras diferentes de agir, né? Porque, como coordenadora pedagógica, hoje a gente já tem uma outra abordagem, né? Tem que pensar maneiras mais resolutivas. Né? Em sala de aula, a gente age, né, com os nossos produtos, né, pensando de uma outra forma. Então, assim, todas as frentes, a gente tentando combater esse problema, né, que é tão presente na nossa sociedade e na nossa escola. Né? O produto didático, gente, que eu pensei, né, foi um Jornal da Mulher Trabalhadora, né? E esse jornal, ele conta com diversas fontes, né, históricas. Ele foi pensado, produzido a partir de processos criminais, onde eu peguei processos de ferimentos, homicídios, defloramentos, transformei essa notícia, né, principalmente a parte de depoimentos dos processos criminais, em notícias de jornal, trazendo para uma linguagem mais acessível, né, para uma linguagem menos formal, porque o processo criminal ele tem uma linguagem própria, né? E daí também peguei alguns discursos médicos, discursos jurídicos do mesmo período que foi a Primeira República, meu recorte. E tem tudo isso, gente, para trazer à tona uma reflexão sobre a questão da violência estrutural, né? De como a violência, ela não é apenas naquele momento, né? De uma violência física, mas um buraco bem mais embaixo, né? Vamos usar assim popular. Então, assim, a ideia era fazer os nossos estudantes refletirem que essa violência ela é fortalecida através de discursos e práticas que estão no nosso cotidiano e que são legitimadas, né? São aceitas muitas vezes e compartilhadas. E aí, quando você chega no auge da violência, né, que chega a ser a violência física, aí nós temos essa faceta mais visível dessa violência, né? Então, a ideia do jornal com essa diversidade de fontes foi para trazer à tona essa reflexão. Né? Então, eu queria aproveitar para perguntar para as duas qual foi, então, o perfil da escola. É uma escola integral. Essa escola integral, ela é central, ela é periférica, e qual a série, ou se não teve essa ideia de nível escolar para aplicação dessas duas produções didáticas. Comece por você, Elaine, que já está aí afiada. A escola que eu estava no momento da dissertação, né? Era uma escola de tempo integral, né? Que estava se transformando em tempo integral, então eu estava no segundo ano de tempo integral, né? Ainda ia concluir esse processo. Mas é uma escola periférica, sim, né? Fica situada no bairro Canidezinho,
que aqui, né, o bairro Canindézinho está no Grande Bom Jardim, que é considerado uma região muito violenta, né, que prevalece disputas territoriais, tráfico, né? Então, os nossos alunos, nossos estudantes, eles estão inseridos nessa realidade, né, da violência, de múltiplas violências, né, e entre elas a violência de gênero. Muito importante mesmo essa pontuação, porque muitos colegas e muitas colegas podem estar exatamente com esse mesmo perfil e querendo saber como trabalhar esses mesmos problemas no chão da sua escola. E Márlia? Pronto, a minha escola, ela fica na região metropolitana, já fica em Maracanaú e também é uma área periférica da região metropolitana. Então, assim, o contexto, né, que de violência também chegava lá, né, passando pelo contexto nacional, estadual, até chegar nas nossas escolas. Não tinha uma série definida, porque esse grupo de estudo, né, que depois se tornou o núcleo de gênero, ele iniciou, quero falar um pouquinho aqui do passo a passo para ficar mais fácil de entender, né, como é que foi esse processo. Bom, iniciou desse contexto de violência, de misoginia, que a gente estava falando aqui antes, né? Questões de assédio, tanto em vários âmbitos da sociedade, como dentro da escola também, né? Misoginia, inclusive. O contexto específico, né, foi lá em meados de 2017, então nós tivemos lá, nesse período, um caso muito emblemático, né, de repercussão nacional, que foi o caso de um homem que ejaculou no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus em São Paulo. E aí, inclusive, esse foi um dos fatos que levou, né, muito à frente nós temos hoje a lei de importunação sexual. Então, isso gerou uma grande revolta. Então, na sala de aula, chegava naquele momento, assim, de professora, a gente tem que falar disso, por que ninguém fala disso, né? Por que a gente está vivendo isso e ninguém está falando e tal. E aí eu peguei e fiz um contato com a diretora de um documentário chamado Precisamos Falar do Assédio, que inclusive na época ele estava até concorrendo ainda, eu tive que entrar em contato com ela por e-mail, ela me mandou o link específico para esse contexto educacional, né? E aí fizemos o Cine Debate. Depois desse Cine Debate, que nesse dia umas 15, 20 pessoas vieram, nós resolvemos continuar com um grupo de estudo para falar sobre isso, né? Para falar sobre as outras questões também de desigualdade de gênero que a gente via tanto na sociedade quanto dentro da escola, que aí vai para questões bem específicas, né? De, por exemplo, quadra, horários de quadra, eletivas, que é uma coisa que vai começando na escola integral, né? As disciplinas eletivas são disciplinas diferenciadas, então também vai ter questões de gênero aí. Então é muita coisa para a gente ver. E isso então justifica por que vocês construíram essas duas produções, né? Cada uma acabou meio que já explicando o que eu queria saber, né? Como que vocês detectaram esses problemas? Aconteceu alguma coisa específica, Elaine, na escola que justificou você se motivar? Ou já era rotineira essa questão de gênero que te incomodava como docente, tentou fazer algo por conta da estrutura que é efetivamente misógina e machista? Eu acho que tem muito a ver com a estrutura, porque assim, a nossa disciplina, né, de história, quando você o saber não é focado na figura do professor, né, onde a gente tem aquele debate, né, discussões, que é essa visão mais da história crítica que a gente trabalha hoje, a gente permite uma abertura para vários relatos, proximidade dos estudantes, né? Então, nesses relatos, né, chegou muitas vezes estudantes compartilhando comigo, né, histórias de relacionamentos abusivos. Eu fui PDT durante muitos anos, né, dentro do estado. Aqui no Ceará nós temos um projeto chamado Projeto Diretor de Turma, né, que a gente chama de PDT, né? Então, eu fui PDT durante muitos anos, é um projeto que eu gosto muito, porque eu acho que é muito eficaz aqui no estado do Ceará, né? E nesse projeto, o que o diretor de turma ele faz? Ele tem que cuidar daquela turma para evitar evasão,
escolar, né? Então, quando o estudante para de ir, os casos, os PDTs vão até a casa do aluno, né? Saber o que aconteceu. Então, assim, você tem essa proximidade com essas turmas, né? Pode ser até mais de uma. E aí, nesse trabalho de PDT, eu também tive acesso a uma realidade muito, né, que demonstrou muitos problemas de gênero, né? Esses relacionamentos a banheiros que impediam elas de estudar, né? A gente pegou algumas realidades de estudantes que diziam, olha, eu quero estudar, né? Então, assim, era uma realidade muito, muito dura, né? De você ver cotidianamente. Então, o projeto PDT, ele me possibilitou muito ter acesso a esses problemas, né? Pronto, então agora eu vou perguntar para a Márlia o que você, assim, porque é muito diferente, né? Tem um diferencial, assim, os dois trabalhos. Então, a grande curiosidade, assim, é por que a Márlia conseguiu essa solução para o trabalho dela, para construir essa estrutura, que é um núcleo. É muito interessante a gente pensar num núcleo de estudos, né? E começar a partir de um filme, começar a partir de demandas da própria escola, que, óbvio, é o objetivo do prof, história, né? Mas, assim, a solução que você deu foi muito diferente, né? Você não pensou em algo para uma turma, então é algo, inclusive, muito, assim, num panorama que eu posso dizer utópico, que a gente fica, nossa, se isso fosse possível, né? A gente ter discussões para além do segundo ano, do oitavo ano, né? Então, você conseguiu fazer uma discussão meio trans, assim, disciplinar, ou também trouxe a possibilidade de uma conversa de várias idades diferentes ali, mas todos em cima de uma mesma realidade material. Nesse caso, por que você teve essa ideia? O que gerou essa ideia? Ou foi essa rotina que você contou para a gente, ou você já tinha alguma experiência? Fala para a gente, conta o teu segredo, Márlia. Pronto. É muito também a partir do projeto Diretor de Turma. Esse projeto, ele já vem há alguns anos aí no estado do Ceará e faz essa ideia do professor mais próximo a uma determinada turma. No meu caso, o que fez a minha ligada para esse tema, né, especificamente, foi que nesse projeto nós temos uma aula que se chama Formação para a Cidadania, onde o PDT que fica com os estudantes durante essa aula. E aí nós não tínhamos como é que eu posso dizer, um cronograma fixo. Hoje em dia já tem, mas na minha época não tinha. E aí o que eu fazia? Eu chegava na sala no primeiro dia, me apresentava e tal, tinha todo um negócio de dizer as regrinhas e tal e tal. Mas aí eu perguntava, pessoal, o que é que vocês querem trabalhar nessa aula de formação para a cidadania? E aí eles já de primeira chegavam, racismo, homofobia, quero saber mais sobre machismo, o que é feminismo, né? Uma das coisas que também me levou para essa solução, né, que é a tua pergunta, foi a questão de eu perceber, né, uma certa, não vou usar essa palavra porque eu não estou encontrando outra agora, uma certa demonização do feminismo dentro do contexto da escola. Porque eu esqueci de dizer no começo, mas é uma comunidade altamente evangélica, né, dessa escola especificamente. Então, tinha uma coisa que quando a gente começava a trazer, né, as questões da história das mulheres e falar de feminismo, aí, não sou feminista e tal, mas você acha que deve existir igualdade entre homens e mulheres? Acho, deve existir entre eu e meu irmão dentro de casa, mas eu não sou feminista, Deus me livre, não sei o quê. Então, eu vi um pouco isso e a necessidade de trabalhar esses temas, né, com o professor diretor de turma, e tive essa ideia do grupo de estudo, que depois se tornou o núcleo de gênero. E engraçado, né? Porque não foi algo assim planejado para ser o produto de intervenção. Foi realmente assim, uma demanda muito pessoal minha também, né? Que eu já vinha estudando algumas coisas de gênero lá desde a graduação,
Quando no Prof. História, né, que a gente começou a estudar os currículos, estudar muito profundamente o edital do PNLD, e aí foram surgindo mais ainda essas lacunas, né, que uma proposta para tirar essa lacuna da questão da história das mulheres seria uma educação feminista. E aí, como que ia ser uma educação feminista num lugar que demoniza o feminismo? Né? Então, o negócio tinha que ser muito mais abrangente mesmo, como você falou. E aí pegava estudantes que têm interesse na questão, né? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que fizeram parte foram meninas e meninos gays. Né? Quando a gente ia fazer atividades, né? Porque além do grupo de estudo também tinha atividades, a gente tinha realmente assim, uma agenda permanente, não era aquela coisa de só uma vez ou outra nas datas comemorativas, mas uma agenda permanente. Muitas vezes as atividades que nós propunhamos, os meninos não queriam participar, os meninos héteros iam para outro lugar, iam para a quadra, iam jogar bola e tal. Mas depois, né, com desenvolver o núcleo de gênero, ele durou mais ou menos 2 anos. Com o desenvolvimento das atividades, eles foram se chegando. Então, por exemplo, teve uma roda de conversa que nós fizemos sobre relacionamento abusivo, que foi assim, teve que ter 3 vezes a roda de conversa e muitos meninos quiseram participar. Falando também e trazendo questões deles, né? Ah, mas ela também não deixa eu ficar com o meu celular, ela quer olhar com quem eu estou conversando e tal. Enfim, essa solução, né, que eu trouxe do projeto de intervenção é mais pensando naquela coisa da educação significativa mesmo, da vida prática, né, que a gente estuda lá no Hilsen, né, Paulo Freire, tudo isso, da questão da coletividade, de pensar historicamente realmente a vida prática. Então, é muito difícil, né, de visualizar historicamente uma coisa que acontece em 2 anos, mas poucas coisas a gente já conseguia perceber. Então, por exemplo, meninas reivindicaram um espaço na quadra que historicamente era só dos meninos, todo o intervalo. Olha só! E aí foi feito um cronograma de dias para meninos e para meninas. As meninas conseguiram uma eletiva só de meninas para futsal. Então, coisas assim que parecem besteira, né? Mas dentro de uma escola fica muito grande, uma coisinha fica muito grande, né? Então, por exemplo, questionários que eu apliquei tinha assim: existe desigualdade de gênero na escola? Existe, porque no campeonato no campeonato escolar as medalhas eram bem diferentes. A dos meninos eram mais bonitas do que a das meninas. Né? Então, são questões que parecem coisa, mas que na sala de aula a gente também vê meninos falando mais alto do que meninas e tal, interrompendo a fala das meninas, porque se acham que podem fazer isso, né? Porque vai falar mais alto, porque a professora vai ouvir o que ele está falando. Então, tudo isso está no meio desse projeto que buscava mesmo essa conexão, né? Colocar aqui a conexão da vida prática com o fazer histórico, com o viver historicamente para os estudantes. E professores também, porque também tem muita repercussão com os professores, para um lado ou para o outro. Que bom. Laine, e você, o que você achou, assim, por que você achou que essa solução para trabalhar com o ensino médio foi a que mais daria certo para a sua realidade escolar naquele momento? Assim como a Márlia, eu criei também uma eletiva, né? Eu acho que essa possibilidade do integral, né, de criar eletivas, de ter outros momentos, ela facilita muito a gente a adentrar, né, esses outros temas. Não que na disciplina de história não dê para você trabalhar, só que assim, você abrir uma eletiva só de gênero, né, onde eles trazem as demandas deles, né, gênero e sexualidades, várias discussões que eles querem conversar e às vezes eles não encontram espaço nas disciplinas da base comum, né? Então eu criei um eletivo, o primeiro passo que eu fiz, né? Eu não relatei na minha dissertação, estou só dizendo como é que eu cheguei no outro material, né? Criei um eletivo e aí a gente apliquei alguns questionários também, a gente foi discutindo alguns temas e aí eu pensei, né, em criar um jornal, porque eu acho o jornal um material bacana para
um professor utilizar naquela correria cotidiana, né? A gente sabe que muitas vezes o professor ele quer trabalhar determinada temática, mas ele muitas vezes não tem um determinado material ou tem que parar para pesquisar, não tem tempo. Então, ali você tem um material todo pronto, né? O meu material, ele traz uma diversidade muito grande de fontes, ou seja, se ele quiser trabalhar só com as notícias, ele pode, se ele quiser trabalhar só com propagandas, né? Tem uma parte lá que é só propagandas de produtos voltados à mulher. E na Primeira República, esses produtos eram o quê? Fogão, né? Aspirador, tudo relacionado ao trabalho doméstico, né? Então, se ele quiser trabalhar só com discursos médicos, ciência, né? Como é que a ciência via essa mulher? Como é que os juristas criavam um discurso para a mulher não poder ter uma propriedade, para a mulher não ser independente? Aí você tem lá a coluna de política, né? Então, assim, dá essa possibilidade dele trabalhar com qualquer fonte que ele quiser, dessas, né, que está lá. E eu também criei um manual, né, para dar algumas sugestões de trabalho com esse material. Ideias de perguntas geradoras, né? Também fontes alternativas que ele pode confrontar com as fontes do jornal. Ou seja, ele não vai ter que pesquisar, já está lá. Né? Se ele quiser, eu quero ver sobre legítima defesa da honra, né? Numa notícia de feminicídio. Então, ele vai pegar, já vai procurar lá na indicação que eu dei, já está lá o link, já está tudo bem direitinho. Então, a ideia foi essa facilidade nesse material para trazer à tona essa discussão de violência, né? E como é que essa violência ela é construída no cotidiano, né? Não só naquele... E ela está historicamente constituída. Então, assim, toda essa relação passado e presente, né? Você está trabalhando na Primeira República, eu imagino que tenha sido muito interessante eles perceberem as permanências, né, dessa questão estrutural. Muito bom. Para a gente ir caminhando para o final, quero até dizer a você, ouvinte, e quem está nos assistindo, que se você quer saber como a Márlia, por exemplo, montou esse grupo, esse núcleo, a estratégia de como foram esses encontros e os temas, está disponível aqui na descrição a dissertação dela, que você pode ver e está tudo lá. Da mesma forma, Elaine, se você achou que a estratégia dela de trabalhar com fontes históricas, constituindo um periódico, um jornal de época, para eles debaterem, construírem discussões sobre gênero, também vocês vão poder encontrar esse material aqui na descrição. Então, eu não poderia me furtar a perguntar também essa autorreflexão de vocês em relação ao que aconteceu. Márlia já deu uns spoilers aqui contando para a gente algumas repercussões positivas, né, desse processo com esse movimento das meninas, né, das jovens na escola, reconhecendo aí seu direito, né, tentando aí uma equidade do uso dos espaços, da prática de esportes, etc. Então, eu vou perguntar, se é meio capciosa a pergunta, vocês mudariam alguma coisa? Porque vocês aplicaram isso, né? Então, vocês mudariam alguma coisa dessa experiência que vocês tiveram? Vocês, quando aplicaram, perceberam alguma coisa que poderia ser diferente? E, obviamente, como é que vocês avaliam esse momento de vocês de aplicação dessa produção didática? Vamos começar pela Elaine. Assim, o mestrado é porque a gente esbarra na questão do tempo, né? A gente tem que escrever, né? Tem que falar da teoria, né? Tem que analisar dados e tem que criar um produto. Então, assim, eu acho que a grande questão é o que você pode fazer naquele tempo, né? Então, o que eu faria? Se eu pudesse, tivesse uma opção de mudar, né? Eu acho que eu tentaria criar outras fontes com outros temas. Né? Porque, assim, você tem um jornal da Primeira República, né? Então, você pode trabalhar aí, principalmente terceiro ano do ensino médio, na Primeira República e tudo. Também dá para trabalhar em outros anos, se você quiser trazer a discussão de gênero em si, através dessas fontes, né? Nada impede. Mas eu gostaria de ter feito isso com outros temas, né? Também, quais fontes a gente poderia trazer essas mulheres à tona?
né? Porque as mulheres estão em todos os momentos, mas a gente sabe que no livro didático elas não aparecem em todos os momentos. E eu não queria fazer um box ou uma coisa separada. Eu queria trazer essas mulheres mesmo na relação, né? Para trabalhar mesmo, trazendo à tona o conceito de gênero mesmo, né? Do relacional, das mulheres ali participando de todo o processo. Então, eu queria ter tido mais tempo para fazer com outros recortes históricos, né? Em outros momentos. Eu acho que então, você avalia que foi uma experiência que você percebeu uma avaliação positiva da sua turma. Sim, eu trabalhei, né? Posteriormente eu também apliquei nas turmas que eu estava trabalhando, e foi muito bacana, porque deu para trazer outros questionamentos, além do que eu já tinha proposto, né, no material, né? E fazer muitos trabalhos que eles mesmos produziram coisas, né? Produziram cartazes, produziram as reflexões deles mesmos, porque essa era a ideia, né? A questão do protagonismo juvenil, né? Deles pegarem aquela reflexão histórica e, a partir disso, criarem as suas próprias reflexões sobre a realidade, né? E fazer cotidiano. Então, foi bem sucedida a aplicação do material, com certeza. Maravilha. Marlia, e você? Bom, eu não mudaria. É uma coisa assim muito específica, né? Foi para aquele contexto daquela escola. Mas se eu pudesse, eu ampliaria. E a ideia do meu produto e da minha dissertação, o potencial que eu acho que ela deve ter, né? É justamente o de incentivar essa ampliação. Porque, como você falou, né? A utopia da minha vida para mim, eu acho que todas as escolas deveriam ter um núcleo de gênero ou um núcleo de direitos humanos, que é o que aconteceu depois em algumas escolas, né? Então, por exemplo, aqui no Ceará, nós só temos 3 ou 4 escolas que têm ou núcleo de gênero ou núcleo de direitos humanos. E aí, em comparação com outros estados, como Pernambuco, tem muitas, né? E aí, infelizmente, nós não temos ainda uma política de estado que promova, né? Que, por exemplo, determine uma carga horária para os professores que querem trabalhar com essas temáticas na escola. Mas a ideia, o potencial que pode ser disso é gigantesco. Então, por exemplo, hoje nós temos, depois da criação dos núcleos de gênero, né? Que, como eu disse, são 3 aqui no Ceará e são mais ou menos desse mesmo período aí, 17, 18. Nós tivemos aqui, né, repercussões como os casos de Exposit, que aconteceram aqui nas escolas de Fortaleza, sobre casos de assédios de professores com estudantes, né? Então, alguns desses casos foi um movimento muito grande na internet. Alguns desses casos foram até a frente, né, para serem julgados realmente. Depois, outros movimentos de caminhadas nas escolas também contra o assédio. Então, acho que esse movimento dos núcleos de gênero, dos núcleos de direitos humanos, da gente trazer esse assunto para dentro da escola, né? Trabalhar essas temáticas em eventos sobre a violência contra a mulher, né? Trabalhar a Lei Maria da Penha, que aí trata dos vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela, inclusive, ela diz no artigo, acho que é o 7º, que deve ser trabalhada em todas as escolas, né? Então, a gente não precisa nem esperar uma lei estadual, já está na própria lei, né? Que é uma lei premiadíssima aí, que é uma lei muito completa, mas que quanto mais a gente tiver essas oportunidades, melhor. Então, a ideia, né, do que eu faria, se eu pudesse, era ampliar. Tanto que era a ideia, né, quando eu fui trabalhar na Secretaria da Educação, que eu fui trabalhar exatamente por conta desse projeto, né, do Núcleo de Gênero. Fui trabalhar na equipe de Educação e Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade. Só que era uma equipe muito pequena, sem recurso. Aí como é que você trabalha, né, incentiva o núcleo de gênero para 700 escolas, né, sem realmente uma política pública? Então, assim, seria uma questão de ampliar mesmo. Aí hoje nós temos, por exemplo, um projeto acontecendo, né, que se chama Educação em Direitos Humanos e Gênero, Percepções sobre Violência Machista no Contexto Escolar. Essa pesquisa está sendo feita pela professora Violeta, da Unilab. Ela vai ser um edital e está fazendo um estudo comparativo entre escolas que têm núcleo de gênero aqui do Ceará, escolas que não têm, e uma iniciativa que tem em Sevilha, na Espanha, que são as Unidades para a Igualdade. Então, assim,
movimento que está acontecendo, né? Muito também na América Latina, Espanha, Sim. tem outras experiências, de trazer para dentro da escola essas discussões de direitos humanos. Então, o que eu faria realmente era ter condições, né, de ampliar o máximo possível, porque nunca é demais, e assim, querem muito mesmo falar, querem colocar os seus direitos. Então, nós temos aí, por exemplo, aqui no Ceará, eu saí há pouco tempo da secretaria, nós estávamos com mais de 580 estudantes usando o nome social, estudantes trans, né? A maioria menor de idade, outra grande parte no ensino, na educação de jovens e adultos. Então, cada vez mais, ter os seus direitos e saber do que está falando, discutir, né? Pedir respeito, que ainda é necessário. E aí era só ampliar realmente o debate. Muito bom. Eu poderia estar aqui conversando e pedindo detalhes para essas duas docentes historiadoras por muito tempo, mas nosso prazo está se encerrando. Então vamos ficando por aqui. Vou agradecer demais a generosidade das duas de terem encontrado um tempo e se organizado para a gente aprender mais e construir, né, compartilhando os conhecimentos dentro do nosso campo do ensino de história. Então, fica aqui o espaço aberto para vocês se despedirem também. É com vocês, Márlia e Elaine. Gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que esses momentos, eles são muito importantes, né? A gente ocupar diferentes espaços com discussão de gênero, né? E aqui a gente tem 3 mulheres que ocupam espaços que historicamente não éramos para estar, né? Dentro da universidade, a Vanessa, né? Dentre outras mulheres. E a gente sabe que estar nos espaços de conhecimento também, trazer essa discussão não é fácil. Né? Eu acredito que todas vocês encontram, né, entraves também nesse processo, né, de falar, de ser ouvida nesses espaços também. Mas é isso, a gente vai galgando os espaços e vamos lutando juntas, discutindo, né, e empoderando as nossas meninas, né, trazendo artifícios para que as meninas possam ir se empoderando e tomando conhecimento, né, do que é violência, do que é feminismo, essas diversas discussões. Então, por mais espaços como esse, né, gente? Obrigada por tudo. E assim, pedir, né, que programas, Profistória e demais programas incentivem e que tenha cada vez mais pesquisas, né, sobre gênero, porque realmente nós precisamos muito ainda, tá? Tem uma tarefa muito árdua pela frente. E agradeço o convite. Muito bom, então, meninas. Obrigada mais uma vez e tchau todo mundo que ouve o Prof. Histórias. Este foi o 10º episódio do podcast e videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, arte de Vanessa Espinosa, apoio técnico e edição de vídeo de Vivian Pereira. Para mais informações, acesse o site cchla.ufrn.br/PNLD/ na aba Laboratório de Produção e Referência de Materiais Didáticos e a nossa rede social no Instagram, @Grupo EPPS. Até a próxima, tchauzinho!